Maranata! Tudo bem com vocês, ovelhinhas? Espero que vocês estejam bem, né? Estarei gravando aqui para vocês a meditação de hoje. Me perdoem, hoje estou gravando, né, no horário inapropriado, vamos dizer assim, né? Porque eu deveria ter gravado pela manhã, como eu sempre faço e tento fazer, mas ultimamente tá sendo uma aprovação e tanto, né, desabafando aqui com vocês, meus ouvintes, por conta da correria que eu tive que ter com a minha mãezinha. Minha mãezinha ficou internada, mas graças a Deus ela já teve alta, já está em casa e eu sou uma das filhas, né? Somos em 3 filhos, mas eu fui a filha que fiquei na correria, né? Meus irmãos também ajudaram, mas eu fiquei mais na correria. E também fiquei cuidando da minha sobrinha nenenzinha. Então foi uma semana bem corrida e infelizmente hoje o sábado também foi corrido, que sábado passado eu não consegui ir congregar devido a estar com a minha mãe, né? Visitando ela no hospital por conta do horário de visita e resolver também para falar com o cirurgião. Mas esse sábado eu falei assim: não, vou sim, vou congregar e agradecer ao meu bom Deus por um milagre que aconteceu e ela está em casa, né, se recuperando, graças a Deus. É uma doença onde os médicos dizem que não tem cura, mas para Deus nada é impossível. E ele é o médico dos médicos e ele pode curar sim ela da enfermidade que deu o diagnóstico, né? Então, estarei compartilhando com vocês a meditação de hoje, que diz assim: eu vou colocar minhas lentes. Deus ainda não me deu a cura dos meus olhos, mas Ele pode me dar, né? Basta a gente orar e pedir, porque nosso Deus é o Deus do impossível, como diz lá em Lucas 1:37. Então, quem sabe é o próximo milagre. Vou trazer para vocês no canal alguns milagres, né, que Deus operou na minha vida, mas será como forma de testemunho para reavivar a vida espiritual de vocês e fortalecer a fé de vocês, porque o Deus do passado é o mesmo Deus que a gente tem hoje. Então, é importante a gente relembrar isso e contar para as pessoas compartilhando sobre isso, né? É muito fundamental. E estarei gravando para vocês agora a meditação. Vamos lá, né? Porque eu já demorei 3 minutos. Hoje é sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Estarei com vocês, com o nosso devocional jovem protagonista, que o tema é um exemplo fiel. Quando falamos de um exemplo fiel, o que vem à sua mente? Quem vem na sua mente? Um exemplo fiel que me vem à mente, né, é Cristo. Cristo, para nós, é o melhor exemplo que se fez homem, morreu por nós, sobreviveu a todas as tentações, não cometendo um pecado. Para mim, foi o melhor exemplo fiel. Mas vamos ver o que a meditação nos diz. O versículo bíblico que a meditação traz se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Se tiver sua Bíblia ao lado, eu oriento que você a abra e a leia e acompanhe a leitura, porque isso é muito importante. É muito importante a gente abrir a Bíblia e buscar, né? Se você não tem esse costume, oriento que você adquire. É muito importante. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Pede ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aí liberado, né? Como nosso consolador depois da morte de Cristo, para nos auxiliar quando temos dúvidas. Olha que maravilha! Ele nos auxilia a estudar a palavra de Deus e não somente isso,
né? A gente tem que buscar o Espírito Santo constantemente para ele nos auxiliar, não somente na busca da, da consagração. Perdão, eu ia falar com outra palavra. Então, ele vai nos auxiliar, nos capacitando na leitura para entender a Bíblia, os estudos que devemos estar realizando da lição da sua classe, né, dos jovens, da meditação, estudos acadêmicos, decisões importantes, ele vai te auxiliar em tudo. Então, não perca tempo e peça ao Espírito Santo para habitar na sua vida e fazer a diferença na sua vida, transformando o seu eu, para assim você ser uma peça fundamental em um testemunho vivo e um missionário, uma missionária para levar pessoas para a nova Canaã celestial, né? Para morar conosco, porque Deus deseja nos usar, a mim e a você. Então, faça a sua parte, certo? Voltando ao versículo bíblico, 1 Pedro 2:21, que diz: porque para isso mesmo vocês foram chamados. Ou seja, né? Fomos chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, eu e você aí, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Olha que maravilha! Nós temos um melhor exemplo para seguir. Ah, mas eu sou pecadora, também sou. A gente erra, a gente tropeça, mas a gente busca a consagração, a graça constantemente. A gente precisa clamar pelo Espírito Santo para que ele possa nos restaurar e nos ajudar a não cair no mesmo erro, não tropeçar no mesmo erro. Somos criaturas imperfeitas, pois somos nascidos do fruto do pecado. Mas é possível. Cristo conseguiu, conseguimos sim. Então é constantemente isso. Ele pode nos ajudar. Enoque, né? Enoque não subiu. Então, assim, temos personagens, né, bíblicos, reais, né, do nosso passado, que foram registrados nas Santas Escrituras, na Bíblia, que Cristo falou, né, e nos deixou como exemplo também de fé, de fidelidade, e assim sucessivamente vários exemplos para que possamos seguir os exemplos dessas pessoas também, mas o exemplo principal é de Cristo. Tentarmos nos consagrar constantemente. Eu não tinha lido ainda o versículo, viu? Antes de eu falar aquilo tudo, não sabia o que estava aqui. Deus sabe. Deus é testemunha. Vamos para a meditação, vamos ver o que ela traz na sua narrativa. Meu inglês não é bom, gente. Vocês provavelmente já devem ter percebido. Infelizmente, em nome de Jesus, ele vai preparar uma aula de inglês para mim. Não sei como e quando, mas ele vai preparar. Gostaria de aprender. John Aymer foi uma figura notável e ocupou vários cargos políticos de grande responsabilidade no reinado de Elizabeth I na Inglaterra. Como bispo de Londres, tornou-se um colaborador leal e nutria um profundo amor, quase paternal, pela rainha. Durante o período em que serviu a soberana, ocorreu um incidente curioso que revelava a natureza de seu caráter. A rainha sofria uma intensa dor de dente e precisava extrair o molar. O dentista estava pronto com seus instrumentos, e várias damas e cavaleiros da corte encorajavam a paciente relutante. No entanto, a rainha temia muito o procedimento e não conseguia reunir coragem suficiente para enfrentá-lo. Naquela época ainda não existia anestesia, e os procedimentos eram realizados sem alívio da dor. John Elmer, depois de tentar por muito tempo encorajá-lo, sem sucesso, sentou-se na cadeira preparada para a paciente e disse ao dentista: já sou velho
Tenho poucos dentes e não me importo em perder mais um. Por favor, extraia este aqui para que Sua Majestade veja como a operação é simples. Poderíamos supor que a rainha impediria esse sacrifício, mas ela não o fez. Ao ver a serenidade com que Aylmer suportou a extração, decidiu-se a e imediatamente permitiu que lhe removesse os dentes que tanto atormentava. O apóstolo Pedro disse que Jesus Cristo sofreu por nós e nos deixou o exemplo para seguirmos seus passos. Seu exemplo é válido para todas as circunstâncias da vida. Você está diante de uma escolha que traz dor e sofrimento? Você está vivenciando isso? Às vezes não é uma dor, né? Que nem a rainha Elizabeth, uma dor física. Pode ser uma dor emocional, vamos dizer assim. Às vezes não é alguma enfermidade, mas é emocionalmente. É a carne lutando contra o espírito dentro de você. Quem nunca passou por isso, né? Que jogue a primeira pedra. Jesus enfrentou escolhas dolorosas, com coragem e determinação. A Bíblia diz que quando chegamos ao momento de cumprir sua missão, ele endureceu o rosto como uma pedra. Isaías 57, capítulo 50, versículo 7. A seguir, seguiu sem hesitação para o lugar do seu sacrifício. Você precisou tomar uma decisão difícil? Talvez terminar um relacionamento porque seus princípios, seus pais ou seus conselheiros lhe dizem que não é o melhor para você? Feche os olhos, ore em silêncio e haja. Por mais doloroso que seja, Jesus deixou o exemplo para que sigamos seus passos. Se o seguirmos, chegaremos aonde ele chegou. Amém. Muitas vezes precisamos tomar decisões difíceis. Devemos encerrar ciclos para ficar ao lado de Cristo. Devemos largar um costume, vamos dizer, um estilo de vida para estar ao lado de Cristo. Mas isso é possível. Quando colocamos Cristo acima, colocando como centro da nossa vida, né? Não tem um louvor maravilhoso dos adoradores que fala assim, seja o centro? Então é isso aí. Se colocarmos Jesus no centro da nossa vida e amamos, falei errado, gente, ignora isso. Se amar Ele como centro da nossa vida, acima de todas as coisas, Ele estará ao seu lado. Ele passará pela provação contigo. Ele sabe o sofrimento, a dor, o quanto essa escolha sua, você ficou quebrado por dentro. Talvez é algo que você ame, mas você precisa deixar para trás. E Deus sabe, Deus vê. Tem um louvor que diz assim, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Isso é verdade. E Ele está ao seu lado, caminhando na aprovação contigo, te dando forças para tomar essa decisão. Por mais que doa. Nem toda decisão é fácil de tomar. Não mesmo, tem decisões que são difíceis de tomar. Mas Deus nos ajuda. Mas Ele nos ajuda quando a gente
o busca. É importante fazer o culto no lar? Sim, fundamental fazer o culto em família, no lar, congregar, mas devemos ter a nossa comunhão particular com Ele, ou seja, devemos orar no particular, conversar com Ele no particular. Ele é nosso melhor amigo e Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer saber da sua boca. Então, compartilha com ele, conversa com ele, deixa o povo falar assim, essa é doida, não tem problema. Conversa com ele, converse como um amigo que estivesse face a face. Estude a lição, estude principalmente a Bíblia, né? Todas as fontes que leve ele, né? A ele, a lição da escola sabatina, os livros deixados pela casa publicadora Comunicação, mas não deixe de orar, de conversar com ele, de ler a Bíblia, de jejuar. Jejuar é muito importante, gente. Muito importante para crescimento espiritual com Cristo. E peça ajuda. Senhor, me ajude a tomar essa decisão. Me ajude a me posicionar do lado certo. Porque a gente sabe o lado certo. E mesmo assim, às vezes, a gente não quer escolher esse lado. Então, ou seja, a carne e o espírito lutando dentro de você. Mas Deus, Ele nos ajuda. Ele nos dá força e Ele restaura a nossa dor. Aquilo que doía não vai doer mais. Porque devemos olhar para o céu e juntar tesouro no céu. Quando nos posicionamos e escolhemos estar ao lado de Cristo, estamos juntando tesouros no céu, não na terra. Tudo aqui é passageiro. Nossa vida tem uma única missão: adorar ao Criador e levar as suas criaturas a Ele. Então, que hoje possamos, né, que na verdade é domingo, não é mais sábado, essa nova semana, que possamos buscá-lo de coração, de alma e espírito, né? Então, vamos finalizar a nossa meditação maravilhosa, que eu não sei com você, mas comigo falou diretamente. E eu amo a meditação porque eu sinto que Deus fala comigo respondendo muitas orações minhas. Então, que possamos, né, sentir Deus falar conosco e tomar as decisões corretas ao seu lado, com certeza, né, claro. Precisamos. Vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais uma meditação. Por Senhor ter deixado o seu exemplo e de muitas outras pessoas, ó Pai. Que o Senhor encaminhe, ó Pai, por gentileza, o seu Espírito Santo para habitar em cada um de nós. Somos pecadores, falhos, mas o Senhor pode nos restaurar. Eu desejo que o Senhor me restaure. Tenho certeza que meu ouvinte também deseja ser restaurado por Ti. Desejamos nos posicionar ao lado de Cristo, ao seu lado. Tenha misericórdia de nós e nos dê força a sempre posicionar do seu lado, por mais doloroso que possa ser. Mas morrer em Cristo é lucro. Que possamos sempre nos posicionar ao seu lado. Sempre olhar para o alto e ajuntar tesouros no céu, Pai. Não nessa terra que tudo vai ser destruído, mas sim ao seu lado, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude em nossas dificuldades. O Senhor sabe a dificuldade de cada um que está aqui ouvindo e compartilhando desse momento maravilhoso ao seu lado. Tenha misericórdia.
Isso que eu lhe peço e lhe agradeço e entrego em suas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, minhas ovelhinhas, e desde já, né, desejo uma feliz semana abençoada na presença do nosso Senhor. Amanhã estarei postando para vocês a meditação de domingo. Um beijão!